O que é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa entender a mecânica de como ganha dinheiro. Ganha dinheiro não, né? Como que faz dinheiro, que é diferente. Ganhar dinheiro é como se você estivesse ganhando na loteria, alguma coisa do tipo. Isso é uma coisa que, inclusive, nos Estados Unidos a gente tem diferente do Brasil, né? Nos Estados Unidos, normalmente, quando alguém enriqueceu, essa pessoa ela conta a história de como ela fez dinheiro, como ela construiu fortuna. E no Brasil a gente conta a história de como que a gente conquistou coisas. É uma diferença cultural gigantesca, que é assim, né? O brasileiro ele diz, não, é que para mim foi muito difícil conquistar essas coisas, né? Conquistar esse apartamento, conquistar esse carro, conquistar o sei lá o quê, como se os objetos eles fossem uma espécie de conquista. E acho que por isso a gente tem tanta gente endividada, né? Porque existe uma sensação de merecimento na hora de conquistar patrimônio. Acho que essa é a primeira coisa que a gente pode pensar, né? Com relação à nossa cultura. Então, no Brasil, você diz, nossa, eu tive que trabalhar muito para conseguir conquistar esse carro aqui, né? Então, e não eu tive que trabalhar muito para ganhar o dinheiro, né? Para construir o patrimônio que me possibilitou ter o carro. O objeto é o que diz se você conseguiu vencer na vida ou não. Então, no Brasil, a gente diz que alguém teve sucesso quando essa pessoa tem um Rolex, e não quando ela tem uma empresa bem-sucedida. Você não consegue classificar muito bem as coisas, porque o brasileiro não compreende muito bem a ideia do dinheiro, né? A gente tem uma dificuldade muito grande para compreender o que o dinheiro compra. Pra gente não compra paz, não compra absolutamente nada. Quase ninguém na nossa população investe. O dinheiro pra gente compra coisas. Então, você tem uma camiseta, você tem um carro, você tem um sei lá o quê, você faz uma viagem de primeira classe, você viaja de executiva. Alguém conta mais sobre como era a executiva do voo do que necessariamente sobre o destino onde se foi. É esse o pensamento que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é, antes de pensar em investir, a gente precisa pensar na geração de renda. E no começo, não vai ter nenhum glamour, né? A primeira coisa que você precisa fazer para ganhar dinheiro é trocar tempo por dinheiro, acho que esse é o principal recurso. Trabalhar, prestar serviço ou fazer qualquer outra coisa que seja necessária. A gente tem um segundo ponto que vai diferenciar a classe média trabalhadora das pessoas que ganham mais dinheiro, que é aprender a vender. E quando eu falo aprender a vender, eu sei que você vai ter um puta preconceito, né? Que é quando você pensa em vendedor, você pensa no vendedor de loja. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, cirurgião plástico, e eu disse que ele era um dos melhores vendedores que eu conhecia. Ele se sentiu profundamente ofendido, imaginando que eu estava criticando o trabalho dele, porque venda no Brasil é associada às pessoas mais pobres, né? Mas esse amigo meu, ele montou o melhor consultório que eu já vi de cirurgia plástica. Quando você entra no lugar, ele te serve um whisky ali, tem uma música tocando no fundo, né? E ele faz tudo um catálogo que te explica o trabalho dele, mas nos menores detalhes. Aí ele diz que usa a estrutura do Albert Einstein, que é a melhor equipe, né? Ele faz a cirurgia lá dentro e tal. E quando você vai ver, ele é um exímio vendedor. Ele fala com uma calma, ele aprendeu aquilo, e aí ele posta nas redes sociais o trabalho de antes e depois. Ele tem todo um trabalho que a música que você ouve quando você entra no consultório é a sua música favorita, que ele pergunta no formulário de anamnese. Então, desde o primeiro dia que você chega, as coisas já estão adaptadas. O que é isso? É um trabalho de venda, né? E por isso ele cobra 5 vezes o que qualquer outro profissional com as mesmas qualificações cobraria no mercado, e tá barato. Quando você pensa no detalhe, no ajuste. Então, aqui entra um detalhe importante. Se você não aprender a vender, você nunca vai ganhar dinheiro. Isso é um ponto básico da vida. E se vender faz parte do mesmo processo. Então, quando você entra dentro de uma empresa, a maior parte das pessoas fala, não, meu trabalho não tem nada a ver com vendas. Outro dia eu estava conversando com alguém dentro da minha empresa que me disse que o trabalho dele não tinha nada a ver com vendas. E daí eu perguntei a última vez que ele tinha sido promovido fazia 2 anos. E obviamente porque o trabalho dele está completamente relacionado com vendas, ele não entendeu. Se o chefe dele acha que ele não faz um bom trabalho, não importa que ele faça um bom trabalho, ele nunca vai sair do lugar, porque é isso que muda tudo. A maneira como você se vende, né? Raul, parecer que trabalha muito então é importante? É extremamente importante. Então, as pessoas que se mantêm mais ocupadas dentro de uma organização, que elas estão sempre fazendo alguma coisa, que elas estão cuidando dos detalhes, que ela apaga a luz antes de ir embora e tal, essas pessoas que são vistas, elas acabam ganhando mais dinheiro. Então, entender essa nuance, né? Trabalhar, prestar serviço e depois começar a vender e se vender muito bem. Cuidar bem da sua embalagem, que é o corpo, né? Cuidar bem do corte de cabelo, da maneira como você se veste, imaginar o público, etc. Isso é primordial. Até hoje, por exemplo, eu tenho esse trabalho muito. Você pensa, o Raul, ele já ganhou muito dinheiro, por isso que ele pode fazer o que ele quiser e tal. Eu nunca fiz o que eu quis, né? Por exemplo, eu comecei a deixar meu cabelo maior porque eu entendi que isso era a embalagem melhor para o público que eu acompanho. Quando eu vou numa reunião, dependendo do dia, hoje, por exemplo, fui visitar a TCL e a BYD aqui na China.
Eu coloquei uma camisa de manga longa, porque não posso estar com a tatuagem num país que não é o país que idealmente gosta de tatuagem ou entende isso como um símbolo bonito. Eu tampei elas aqui. Ah, não, mas você é rico, não vai mudar nada da reunião. Não vai mudar, sim, vai mudar a impressão daquelas pessoas sobre mim. Se eu não me vender bem, eu posso não conseguir o que eu vim fazer nessa missão. Então, nesse cenário, todas as vezes que você não pensa nisso, que você não pensa na sua embalagem, etc., você está fazendo um serviço de porco. Pensa nisso, né? Se eu não estou cuidando bem da embalagem, se eu não estou pensando no que eu vou dizer, se eu não tenho intencionalidade naquilo que eu faço, eu nunca vou conseguir. Então, esse é o primeiro ponto. Se você não aprendeu a ganhar dinheiro, se você não aprender a se comportar da maneira como é esperado em cada espaço, você nunca vai conseguir enriquecer, você nunca vai conseguir fazer seu dinheiro aumentar, você nunca vai conseguir nada. Porque o primeiro degrau é sempre esse. E outra coisa é, uma vez que você conseguiu chegar no lugar, é entender como que você faz para ter mais de uma fonte de renda. E aí sim pode entrar o investimento, pode entrar qualquer outra coisa, mas tem que ter algum outro lugar de onde você possa tirar dinheiro, tem que ter alguma coisa que você sabe fazer, porque senão a única coisa que você sabe fazer é uma coisa, um mono ativo ali, né? Por exemplo, alguém que só sabia datilografar, de repente o mundo muda e você fica para trás. Mesmo que você não vá usar, você tem que entender sempre, porque a regra do jogo ela pode mudar. Você começa então a criar outras possibilidades de renda, começa a criar pequenos fluxos paralelos, começa a entender você mesmo como um produto, começa a entender o que esse produto tem que melhorar, começa a entender quais habilidades você pode ter. Essa é toda a primeira fase. Se você não aprendeu isso, não serve para nada todo o outro conhecimento. Então, esse é o primeiro degrau, é aquilo que ninguém quer falar. Você não vai enriquecer se você não entender esse primeiro degrau. E outro ponto que é muito importante nesse primeiro estágio é compreender as suas limitações. Eu sei que está muito na moda da internet falar que tudo que você quiser você pode conseguir, né? Virou uma eterna música da Xuxa. Então, tudo que você quiser o cara lá de cima vai te dar. Você tem todos os talentos do mundo, etc. E tem muito anão tentando jogar NBA. O que é um anão tentando jogar NBA? Então você tem os braços curtos, as pernas curtas, etc. Daí você assiste 2 vídeos do Kobe Bryant falando que a coisa mais importante do mundo é amanhecer de manhã e fazer 80 mil arremessos que você vai ficar incrível. Talvez você vire o melhor anão arremessador do mundo, mas você nunca vai ser o Kobe Bryant, porque aquilo tem uma genética, tem uma altura, tem toda uma questão. Quando você entende os seus talentos naturais, né? Tem uma empresa chamada Gallup, que eles até classificaram isso, Clifton Strengths, depois você pode pesquisar, classificaram